A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita honra, de muita alegria poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. Êxodo capítulo 24, versículo 13, na parte A, o texto diz o seguinte: E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Servo bom, líder bom. Queridos, todos aqueles que estudam as Sagradas Escrituras sabem que Josué foi um importante líder do povo de Israel que os conduziu até a terra prometida. Mas antes de se tornar esse importante líder, a Bíblia nos informa que Josué foi servo de Moisés, conforme o texto que nós lemos de Êxodo capítulo 24, versículo 13, na parte A. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que Josué não ouvia diretamente a voz de Deus, mas Deus falava com Moisés e Moisés falava aos ouvidos de Josué. E Josué obedecia às ordens de Deus transmitidas através de Moisés. Êxodo capítulo 17, versículo 14, na parte A, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. O versículo 9 de Êxodo 17 e também o versículo 10 na parte A diz: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Então veja, amados, que antes de ocupar o cargo de liderança sobre o povo de Israel, Josué servia o seu líder Moisés obedecendo às suas ordens. E outra coisa interessante a se destacar é que Josué não tinha nenhuma perspectiva ou promessa de que um dia ele assumiria o lugar de Moisés. Imagino que não passava pela mente de Josué de que Moisés morreria antes de entrar na terra prometida. E se caso morresse, imagino que Josué pensasse que um dos filhos de Moisés seria o sucessor na liderança do povo de Israel. Mas jamais imagino eu que Josué pensava que um dia ele assumiria o lugar de Moisés. Isso reforça a ideia de que Josué não servia Moisés por algum interesse, mas ele servia de coração, ou seja, Josué tinha prazer de servir o seu líder Moisés. Mas quais são as lições que nós podemos aprender aqui com esse comportamento de Josué? Aprendemos primeiramente com Josué que bons líderes sempre começam servindo. Muitos hoje em dia, amados, não querem começar servindo, querem pular essa etapa e querem já chegar liderando. E para isso, muitas vezes fazem coisas ilícitas, coisas que são reprováveis aos olhos de Deus, mas que não seja o nosso caso, amados. Tenhamos paciência de esperar o tempo certo das coisas ou o tempo de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus preparou para nós, nós podemos estar certos de que ninguém irá tomar de nós. No tempo de Deus, a Bíblia nos mostra que Josué se tornou o líder de Israel. Ele não precisou prejudicar ninguém e nem fazer alguma coisa ilícita ou errada para chegar naquela posição. Outra verdade que aprendemos com Josué é que nesse tempo de espera devemos servir todos aqueles que foram colocados como nossos líderes, seja na família, no trabalho ou na igreja, enfim, todos aqueles que foram colocados como líderes. E obviamente eu me refiro àqueles líderes que fazem aquilo que é lícito e honesto. Esses líderes nós devemos servir com fidelidade de coração. Sabe por quê? Porque ao servirmos eles, na verdade, nós estamos servindo o próprio Jesus.
Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 24 diz: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Antes de servir a Moisés, Josué estava servindo o próprio Deus. E nós também, amados, antes de servir os nossos líderes que Deus coloca na nossa vida, nós temos que ter em mente que nós estamos servindo o próprio Deus. Então, amados, que essa verdade nos motive a servirmos os nossos líderes com fidelidade e de coração. Não servir somente de aparência ou como uma obrigação, um peso, mas devemos servi-los com prazer. E no tempo certo, amados, se assim estiver dentro dos planos do Senhor, Ele também nos conduzirá até esse cargo ou essa posição de liderança. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.